Boa noite, irmão de Deus. Para mim, maravilhoso. Agora, para Jesus, pode ser muito melhor. Boa noite, irmão de Deus. Agora sim. Como foi falado, meu nome é Eduardo, Dudu, pode me chamar assim. Fui chamado à vocação do matrimônio. Sou casado com a Francine. Eu tenho a graça e a honra de ter a presença dela aqui hoje. Temos 4 filhos: Alicia, Mateus, Miguel e a Maria. E pela honra do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados à vocação do matrimônio, que é uma vocação de serviço, servir a casa, servir a família. E também com muito orgulho sou servo desse grupo de oração, aonde Deus me trouxe aqui há alguns anos atrás e nunca mais saí. E eu digo que é muito orgulho porque nós sabemos como esse grupo é abençoado e com a graça de Deus habita aqui, amém? E como Deus é bom, meus amados. Porque Deus, quando Ele quer falar algo para a gente, Ele não manda recado, Ele não fala em entrelinhas. Deus, quando quer dizer alguma coisa para mim e para você, Ele grita, Ele mostra as claras, né? Quando a gente orava aqui pelo Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo nas nossas vidas, o Espírito Santo ia suscitando no coração de muitos aqui aquilo que o Senhor queria falar para mim e para você nessa noite. E Ele começava dizendo através do irmão que o Espírito Santo estava dizendo que Ele tinha o desejo de que eu e você nós fôssemos profetas. E eu queria dizer para você nesta noite, começando essa pregação, que o Senhor tem um chamado muito especial para a minha vida e para a sua, que é de ser profeta, de ser anunciador do Evangelho. E lá no livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 5, vai dizer que antes que no seio fostes formado, eu já te conhecia e já te havia consagrado e havia te designado como profetas das nações. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala: ei, meu irmão, você é um consagrado. Olha, meu irmão, você é chamado a ser profeta. E aí você deve estar olhando para você e pensando: mas como eu vou ser profeta? Meu Deus, eu não tenho o dom da palavra, eu jamais me vejo com um microfone lá na frente como um profeta. E olha, meu irmão e minha irmã, o profeta não é só aquele que prega com a palavra, não. O profeta é aquele que prega com a vida, o profeta é aquele que prega com o testemunho, o profeta é aquele que prega com as atitudes, o profeta é aquele que prega com a caridade, o profeta é aquele que prega com o amor. Esse é o verdadeiro profeta, amém? E o tema dessa noite é justamente isso. Você que talvez não se sinta ser capaz por si só de ser um profeta, e eu digo que por nós mesmos realmente nós não somos capazes. E a moção que o Senhor colocou no coração desse núcleo para esta noite para nós é que, vamos ler junto, o Espírito Santo. Olha, foi ótimo o ensaio. Agora vamos ler de verdade? Vamos lá? O Espírito Santo é quem nos dá ousadia para anunciar o Evangelho. Porque sem o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, nós não somos capazes de fazer nada. Quando eu estava ajoelhado aqui e vocês intercediam pela minha vida para essa pregação, os irmãos encostavam a mão sobre mim pedindo ao Senhor que derramasse o Espírito Santo, e eu falava: Senhor, eu não sou capaz. Se o Senhor não enviar o teu Santo Espírito sobre a minha vida, eu não sou capaz de estar aqui na frente para pregar e proclamar a tua palavra. E por mais que eu venha por si só e me ache capaz, se eu não tiver com a presença do Espírito Santo em mim, jamais aquilo que o Senhor quer colocar no coração vai chegar até você. E aí a gente não tem uma pregação, a gente pode ter uma palestra, a gente pode ter uma conversa com coach, né? A gente pode pregar prosperidade, mas não é aquilo que o Espírito Santo quer suscitar no meu coração e no seu. Amém? Então vai abrir a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Enquanto você vai pegando a sua Bíblia, eu gostaria de contextualizar o que acontece até chegar a esse momento narrado por São Lucas em Atos dos Apóstolos. Meus amados, tinha acabado de acontecer Pentecostes. Os discípulos estavam lotados, transbordando do Espírito Santo. E aí Pedro e João estavam indo orar ao templo. Quando eles chegam na porta do templo, havia ali um paralítico conhecido de todos, que todos os dias ficava na porta daquele templo pedindo esmola. Pedro e João, cheios do Espírito Santo,
olha um nos olhos do outro, e aquele paralítico olha para os dois e pede uma esmola. E Pedro, com toda a ousadia e toda a autoridade do Espírito, olha para aquele homem e diz: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, o meu Senhor pode te dar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E naquele momento, aquele homem levantou e foi curado, pela intercessão daqueles dois discípulos, pela graça do Espírito Santo e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma salva de palmas para Jesus. E aí, meus amados, como não é muito comum a gente ficar vendo cura o tempo todo, naquela época também não era, aquele homem é curado, todo mundo conhecia o paralítico e cria-se um alvoroço na hora, naquele momento, todo mundo começa a se juntar, aquela multidão começa a ver aquele homem que não andava pulando, louvando e glorificando a Deus. E do lado do templo tinha um lugar chamado Pórtico de Salomão, e naquele momento se reuniram muitas pessoas para ouvir Pedro e João pregarem. E aí Pedro começa a anunciar o Evangelho com ousadia, cheio do Espírito Santo, acabado de realizar uma cura, e aquele povo embasbacado com aquela cura que tinha acontecido, com aquelas palavras que vinham no Espírito e entravam no coração como uma flecha que ardia, se juntaram em volta daqueles dois, e era uma multidão de mais de 5.000 homens que a palavra de Deus vai dizer. E aí a gente entra na leitura da nossa noite, aquilo que o Senhor quer colocar e falar para nós, e diz assim: enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes e o chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinaram ao povo e anunciaram na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-os e o colocaram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, os que tinham ouvido a pregação creram, e o número de fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem pontifical. Colocando-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: chefes do povo e anciãos, ouvi, se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito ao enfermo, em que nome foi ele curado, ficais sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos, porque é que esse homem se acha são em pé diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Esta é a palavra do Senhor. Meus irmãos, vejam só, estavam ali dois homens que tinham coisas em comum, dois homens que viveram uma vida perto de Jesus, dois homens que amavam Jesus, dois homens que receberam o Espírito Santo e foram batizados no Espírito Santo. Mas havia também dois homens completamente diferentes. Pedro era sanguíneo, Pedro era impulsivo, Pedro era um cara objetivo, reto. Pedro era aquele cara que pegou a espada e cortou a orelha de Malco na hora que ele quis proteger Jesus. Pedro era aquele pescador que um dia estava na beira daquela praia, escutou Jesus chamando a pescar almas e largar a sua vida de pescar peixe. Aquele homem que largou tudo e foi atrás de Jesus. Mas Pedro também era aquele homem que em certo momento da sua vida nega Jesus, em certo momento da sua vida e da sua caminhada volta a pescar peixe, a viver a sua vida velha. E também é aquele homem que num certo momento da sua vida, mesmo conhecendo Jesus, o negando, voltando à vida velha, se abre novamente o coração do Senhor para que pudesse ser curado e pudesse ser pedra angular da igreja, coluna da nossa igreja, e que pudesse se tornar Papa, que pudesse se tornar aquele nosso primeiro Papa, aquele homem pelo qual hoje todos os sucessores de todos os Papas existem, começando através de Pedro. E nós também muitas vezes somos assim, muitas vezes nós estamos
encontramos com Jesus, somos chamados a segui-lo, somos seduzidos por Ele, mas chega em certo momento da nossa caminhada que a gente o nega, que a gente o rejeita, e chega em certos momentos que a gente volta a viver a nossa vida velha e cai, e aí chega um novo momento que a gente tem um novo encontro com Jesus, e o nosso coração arde novamente, e aí a gente volta para cá. E aí, por outro lado, nós temos um outro homem, João mais jovem, e o jovem tem aquela força, aquele poder de se entregar a tudo intensamente. João era intenso, João entregava tudo. João era aquele que a Bíblia dizia, e todos diziam que era o mais amado, né? Eu costumo dizer isso sempre. João foi o mais amado, não porque Jesus tenha o amado mais, mas foi aquele que deixou de se amar mais. João era aquele que na Santa Ceia encostou a cabeça no peito de Jesus e teve a oportunidade de sentir a batida do coração do Senhor. O João também foi aquele homem que queria tacar fogo na Samaria, quando eles entraram numa aldeia e foram expulsos e não foram acolhidos, e Jesus o apelidou de Boanerges, filho do trovão. Esse era João. E ali nós tínhamos dois homens que viveram com Jesus, que amavam Jesus, mas eram homens cheios do Espírito Santo. E aí, meus amados, somos dois homens cheios do Espírito Santo. Ajuda. Quando a gente tem dois homens cheios do Espírito Santo, se deparam diante de um homem pedindo a cura, aqueles dois homens cheios do Espírito Santo se deparam diante de uma multidão e começam a falar com ousadia, começam a proclamar o Evangelho. Olha, ninguém segura. E aí, meus amados, acontece uma coisa narrada na leitura de hoje, que é porque não é para usar. Acontece uma coisa que é narrada na leitura de hoje, que eles são colocados presos na frente do Sinédrio. O Sinédrio, meus irmãos, era como se fosse o Supremo Tribunal Federal de hoje, a parte mais alta da hierarquia da justiça. E ali eles são julgados por ter feito uma cura. E se a gente olhar para o contexto daquela época, estar de frente ao Sinédrio era um medo muito grande, porque falar de Jesus você era perseguido, falar de Jesus você era morto, os cristãos eram perseguidos, e aí em frente daqueles homens da lei, as pessoas capazes de julgá-los, eles tiveram a ousadia, a coragem de dizer que eles curaram em nome de Jesus Cristo. Eles tiveram a coragem de dizer que eles estavam ali em nome daquele homem que eles crucificaram e rejeitaram. Eles estavam ali com coragem para olhar na cara daqueles doutores da lei e dizer para ele: olha, nós estamos aqui em nome do nosso Senhor, aquele que pela qual o céu enviou, e não há outra salvação que não seja por Ele. E aí nós voltamos ao início da nossa pregação, a nossa moção da presença do Espírito Santo, e assim como Pedro, assim como João, eu e você, nós também temos um chamado. Eu e você, nós estamos chamados a proclamar o Evangelho. Eu e você, nós somos chamados também a levar a palavra de Deus onde quer que nós formos. Talvez a sua missão, meu irmão e minha irmã, não seja de ser papa. Talvez a sua missão não seja de evangelizar 5.000 pessoas. Talvez o teu chamado não seja para, assim como João, levar alguém de Jesus para casa. Mas o Jesus do Senhor tem um chamado muito grandioso para a sua vida, que é talvez o seu chamado seja evangelizar a sua família e a sua casa. O seu chamado seja você modificar as pessoas do seu trabalho. O seu chamado seja você levar a Jesus para aquela pessoa que não conhece. O seu chamado seja você entrar na sua faculdade e lá mostrar que você pode ter uma juventude santa. O seu chamado é te levar e ter um namoro santificado, que hoje se acha que não é possível mais. O seu chamado é viver um matrimônio santo, aberto à vida, aquilo que o Senhor tem para te dar. O seu chamado, meu irmão e minha irmã, talvez aos olhos do mundo seja um pequeno chamado, mas aos olhos de Deus é grandioso. E a gente se pergunta: mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ser capaz? Através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque é o Espírito Santo que vai nos conduzir, é o Espírito Santo que nos vai dar ousadia, é o Espírito Santo que vai nos dar coragem, mesmo que em algum momento da nossa caminhada a gente negue, a gente caia, mas nós estamos com a presença do Espírito Santo para que nós possamos nos levantar novamente e ter coragem para seguir em frente. Olha, meu irmão, o nosso papel é criar uma vida pela qual Deus queira estar. O nosso papel é levar uma vida pela qual o Senhor tenha prazer de estar presente.
A gente precisa viver uma vida pela qual o Senhor goste de estar nela, goste de habitar nela. E o papel de Deus é encher a minha vida e a sua de graça, é encher a minha vida e a sua de bênção, é encher a minha vida e a sua de coisas grandiosas para o reino do céu e não para esse reino. Ah, mas você está vendendo aqui uma teoria da prosperidade. Não, a nossa vida, o nosso tempo é um tempo de cruz, o nosso tempo é um tempo de batalha, mas com a presença do Espírito Santo, o Senhor não te dá uma cruz que você não possa carregar e suportar. O Senhor não te dá uma batalha que você não seja capaz de vencer, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja. E aí o irmão falava, o Lázaro dizia, pela visualização, porque quando eu falo, quando Deus ele quer falar, ele não manda recado, que o Lázaro falava sobre a presença do Pai misericordioso, o Pai que nos acolhe de volta. Ei, meu irmão, minha irmã, a nossa função é sair pelo mundo avisando aos filhos pródigos que o Pai está lá de braços abertos nos esperando. A nossa missão é andar por aí evangelizando e dizendo que existe um Pai que é misericordioso e que não importa o que você fez até chegar até aqui, importa que Ele está lá todos os dias na varanda daquela casa, olhando para aquela estrada, esperando o filho voltar. Esse é o nosso chamado. Nós precisamos proclamar para as pessoas e para o mundo que existe um Pai de misericórdia que nos acolhe de volta. Olha, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o maior julgador das nossas vidas somos nós mesmos. Muitas vezes nós fazemos coisas e nós julgamos que nós não somos merecedores. Muitas vezes dentro de nós nos afastamos de Deus porque nós nos achamos dignos. E o Senhor quer dizer para essa noite que você é um consagrado, que você é chamado para ser profeta e que você é filho. Muito mais do que o título de mestre, de profeta, de evangelista, é o título de filho de Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, você é filho, você é filho de Deus. E olha, meu irmão, minha irmã, o Senhor te trouxe nessa noite porque Ele quer renovar o seu batismo no Espírito. Você sabe por quê? Porque o batizado no Espírito Santo, ele não volta mais para a vida velha. O batizado no Espírito Santo, ele não volta mais a pescar peixe. O batizado no Espírito Santo é aquele que acontece o que ia acontecer, que vem o cansaço dele, que vem o cansaço de estar aqui todos os dias. Mateus, que a distância é longa pra caramba, mas o batizado no Espírito Santo, Mateus, não mede distância. O batizado no Espírito Santo não tem cansaço. O batizado no Espírito Santo não importa que o grupo é 10, se o grupo é meia-noite, não importa. O batizado no Espírito Santo é sensível a ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós estamos aqui nesta noite com o coração cansado, desanimado, e o Senhor está falando para você: ei, coragem, ousadia, eu derramei o meu Espírito Santo para você, para que você possa ser meu profeta. Ah, mas eu não sei falar. Você não precisa de falar, porque se nos calarem também até as pedras falarão, na verdade. E muitas vezes um sorriso, um abraço, um testemunho, um acolhimento evangeliza muito mais do que uma palavra do microfone. Muitas vezes aquela pessoa que está no seu trabalho, o trabalho do seu lado, que você conhece um pouco da vida dela, ela está passando por um momento de tão dificuldade, momentos de tanta provação, e ela olhando para você com a sua oração diária, com o seu santo texto, com a sua leitura da palavra, e olhando como você leva a vida mais leve, ela vai dizer: ei, tem batizado aí, tem algo diferente aí. E olha, meus irmãos, a gente só reconhece que a gente é batizado no Espírito Santo quando a gente muda de vida, quando a gente se converte, quando a gente busca a conversão. A gente pode ter vivido momentos de batismo na nossa vida inúmeros, a gente pode ter participado de momentos de batismo, mas o batizado verdadeiro é aquele que busca a conversão. É aquele que até o final da vida vai estar caindo, mas vai estar se levantando, vai estar querendo seguir em frente, porque sabe que não há outro nesse mundo que não seja Jesus Cristo, que Ele seja a nossa salvação, e a nossa salvação está nele. Bem, eu te convido agora a mais uma vez a ficar de pé. E olha, meus irmãos, eu quero te convidar nesse final de noite
para que você tenha ousadia, para que você seja ousado. Eu queria que você esquecesse um pouco a pessoa que está do seu lado, esquece um pouco. Agora é você e o Espírito Santo. E eu queria dizer para você uma coisa nessa noite, se eu gritar para o meu coração, e eu digo não só para você que vem aqui todas as quintas-feiras, mas para todos os servos. Mateus, este grupo de oração tem uma unção especial pelo Espírito Santo. Esse grupo de oração é ungido de uma maneira especial através do Espírito Santo. E todas as quintas-feiras, às 10 da noite, as pessoas que adentram por essa porta também devem receber essa unção. Se você está aqui nessa noite e você é servo, saiba, servo, que você é um ungido pelo Espírito Santo. E se você está aqui nessa noite e você não é servo, saiba, meu irmão e minha irmã, essa unção está disponível para você nesta noite. E a unção só se realiza pela ação e pela graça do Espírito. E eu te convido agora a você fechar os seus olhos e você mais uma vez se abrir à ação do Espírito. Você vai dizer: Senhor, mais uma vez nesta noite, solta a sua voz, seja ousado, tenha coragem. Mais uma vez nesta noite, Senhor, derrama sobre a minha vida o teu Santo Espírito, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero esta unção, eu quero esta graça, Senhor. Eu quero esse derramamento do teu Santo Espírito na minha vida, Senhor. Porque eu, Senhor, eu quero viver como um batizado, Senhor. Venha me batizar. Nós queremos ser batizados pela presença do teu Santo Espírito, Senhor. Derrama todas as tuas bênçãos, todas as tuas graças, Senhor, através do teu Santo Espírito nas nossas vidas, Senhor. E eu venho clamar, Senhor, mais uma vez, do fundo do meu coração, Senhor, por toda a minha pequenez, por todas as minhas misérias, por toda a minha indignidade, Senhor. Eu estou aqui. Bata a mão no seu coração e diga: Senhor, eu estou aqui. Solta a sua voz, fala para Ele: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Derrama, Senhor, sobre nós o teu Santo Espírito, Senhor. E vamos cantar essa canção pedindo o Espírito Santo. Lança fogo em mim. Lança, Senhor. Lança a luz sobre nós. Espírito de Deus. Venha sobre nós, Espírito. Fogo abrasador. Venha nos nossos Você corações. Nós desejamos. Mais uma vez, lança. lança fogo em mim. Espírito de Deus. Fogo abrasador. Você decretou. Venha e não demore. Venha me buscar. Pois sedento estou do teu fogo abrasador. E esse fogo não se apagará jamais. E esse fogo não se apagará. E esse fogo não se apagará jamais. E esse fogo não se apagará. Me